O nome dele era Hermann Cohen, um artista famosíssimo nos principais círculos dos pianistas, dos músicos, mas imoral, né? Vivia uma vida ruim, até que um dia recebeu uma graça especial e se converteu, nós veremos como, e dedicou grande parte dos seus sofrimentos, de suas orações, entrou num convento para obter a conversão de sua mãe. No entanto, chegou um momento em que ele achava que tudo estava perdido. O que exatamente aconteceu é o que nós veremos hoje, além de no final rezarmos juntos uma oração pelas almas do purgatório. Estamos na semana de finados, né, nessa oitava de finados. Podemos e devemos, né, como explicamos no vídeo anterior, rezar por elas e hoje, no final do vídeo, no final dessa história, rezaremos juntos. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Meus parabéns àqueles que já tomaram a decisão de, nesta semana, pelo menos uma vez, irem visitar um cemitério para obter a indulgência plenária para as almas do purgatório. Aqueles que ainda não assistiram, vou deixar aqui em cima o link para aqueles que quiserem ver os 7 passos para obter esse favor enorme para as almas do purgatório. E aqueles que ainda não colocaram suas intenções para a Santa Missa, que será celebrada nesta semana, pelas almas dos nossos entes queridos. Ainda dá tempo, né? A missa será daqui a 2 dias, será celebrada para que dê tempo de todos aqueles que ainda não colocarem as iniciais dos seus entes queridos no link na descrição desse vídeo. Eu vou colocar no primeiro link, vai direcionar vocês para o WhatsApp e ali tem então um serviço para pegar essas intenções pelas quais a Santa Missa será celebrada. Não adianta colocar nos comentários. É preciso colocar nesse link, primeiro link na descrição, que vai lá no WhatsApp, você pode colocar. Agora, quem que foi Hermann Cohen? Ele nasceu no norte da Alemanha, né, ali no final do século XIX, meados do século XIX, e de família judia. O pai era um banqueiro, financista, né, e a família toda judia, portanto não era católico. E ele era um gêniozinho, né? Desde os 6 anos ele começou a aprender piano e aprendeu de uma maneira espetacular. Todo mundo via que ele tinha um futuro brilhante. Acontece que o professor dele, já quando ele tinha 6 anos de idade, era um sujeito imoral, tinha várias mulheres, enfim, mundano. Se vestia com as últimas modas do tempo, etc. Então ele pegou daí já o seu primeiro exemplo de mundanismo. Aos 12 anos, eu estou lendo aqui parte de um artigo tirado de New Catholic Register, The New Catholic Register, e de um livro chamado Um Mês com Nossos Amigos, as Almas do Purgatório, do padre Berlioz. Bom, então o que aconteceu? Depois o pai dele teve um colapso financeiro, a família então empobreceu da noite para o dia. Então sua mãe o levou para Paris, para que lá ele pudesse fazer a vida. E em Paris, como ele era um gênio já, um gêniozinho, quando tinha 12 anos, portanto, ele foi conduzido para estudar com Franz Liszt, que era o pianista da época, uma fama, ou até hoje famosíssimo. Bom, e Liszt o levou à perfeição do piano e dentro de 2 anos recebeu altas taxas, né, em recitais, em concertos e tal. E em Genebra, né, ali mais ao sul, recebeu uma cátedra de professor aos 15 anos de idade. Mas aí Liszt morreu, então o modelo dele morreu, Liszt que também era um mundano. Ele voltou para Paris e aí voltou para o antigo circuito de amizades, etc. Começou a fazer concertos e tal. E começou a conviver com gente, com ideólogos de salão. Aqueles ambientes ali, daquelas conversas sobre as novas ideologias que estavam ali pululando naquela época. E como ele era jovem, usaram ele como receptáculo de tudo quanto era ideia errada. Então, o ateísmo, o início ali das ideias comunistas, o panteísmo, a anarquia, a abolição do casamento. Imagina então, sempre viveu nisso. Só que ele tinha tudo o que um jovem de hoje mundano pode esperar. Ele tinha
uma carreira brilhantíssima, ele tinha uma amizade nas altas rodas da sociedade, ele tinha tudo, tinha fama, a vida dele estava feita sob esse ponto de vista. Então ele entrou no jogo, na jogatina. Depois seria até num outro dia interessante o sermão que ele faz sobre o que acontece com quem tem o vício do jogo. Diz que é um tormento interior tremendo, mas não é nosso assunto de hoje. E ele começou então a sentir um vazio muito grande, como acontece com frequência nessas circunstâncias. E ele começou a se lembrar, curioso, ele começou a se lembrar dos sons do órgão, que ele mesmo tinha tocado, quem sabe piano consegue tocar órgão, e ele mesmo, então, às vezes aquele som do órgão o atraía muito. Um belo dia, ele foi convidado para reger um coral numa igreja onde teria uma festa para Nossa Senhora. Ele, judeu, não praticante, mas já ímpio, já recebendo as ideias socialistas e tudo mais, ele então foi, vou fazer pelo dinheiro, pelo trabalho, né? Ele foi, isso foi em 1847. Bom, ele então foi levado e durante o recital, não, o coral que ele estava regendo, enquanto ele estava regendo, terminou a música, ele se virou lá do coro e viu uma bênção do Santíssimo Sacramento. Ele estava, então, regendo uma música em louvor de Nossa Senhora. Quando ele se virou, ele, viu o Santíssimo Sacramento, uma adoração ao Santíssimo, uma bênção do Santíssimo Sacramento, e ali ele recebeu uma graça e se converteu. Resumindo muito a história. Ele se converteu e, depois de muitas coisas, etc., ele se tornou carmelita, um monge carmelita. E a grande preocupação dele, enquanto ele estava no Carmelo como padre carmelita, era a conversão de sua mãe. Ele, depois que tinha convertido, tentou converter a mãe, etc., e nada. E aqui nós começamos a nos direcionar para a questão das almas do purgatório e para o que ele obteve de Deus. Ele vai relatar aqui. Então, ele rezava, fazia penitência e tudo mais. Olha que, veja, ele era uma pessoa que tinha frequentado todos esses ambientes racionalistas e que riem de milagre, de coisas assim. Ele mesmo foi miraculado em Lourdes, ele tinha um glaucoma muito intenso e foi a Lourdes pouco tempo depois das aparições de Nossa Senhora em Lourdes. Santa Bernadette ainda viva, ele foi lá em Lourdes, pegou a água, lavou os olhos, no dia seguinte estava curado. Então era a providência mostrando para ele como aquela conversão, que na alma dele já era profunda, estava inclusive tendo efeitos exteriores. Bom, ele então rezava e sofria pela mãe dele, etc., pedindo a conversão dela. E em 1864, portanto já um certo tempo depois que ele estava no convento, ele então estava em adoração ao Santíssimo Sacramento, pedindo a Nosso Senhor de novo pela conversão de sua mãe. E aqui eu leio do livro desse padre, o livro sobre as almas do purgatório. Só que ele rezava, a mãe não se converteu e um dia a mãe faleceu, em 1864. Então ele, com amargura tremenda, ele se prostrou diante do tabernáculo, diante de Jesus sacramentado, e começou a dizer o seguinte: Senhor, disse ele, eu vos devo tudo, mas o que eu vos recusei? Minha juventude, minhas esperanças no mundo, meu bem-estar físico, as alegrias da família, um descanso que talvez fosse legítimo, eu sacrifiquei tudo isso porque vós me chamastes para ser sacerdote, ser religioso. Meu sangue, se necessário fosse, eu também o teria dado. E vós, Senhor, vós, a eterna bondade que prometestes devolver o cêntuplo, 100 vezes ainda nesta terra, está no Evangelho, né? Nosso Senhor diz, aquele que me seguir eu devolvo o cêntuplo nesta terra. Vós me recusastes a alma de minha mãe, ou seja, a salvação da alma dela, porque ela não tinha se convertido. Meu Deus, eu estou sucumbindo a este martírio interior.
e o murmúrio vai começar a exalar de meus lábios. Veja que ele não estava falando com revolta, mas ele estava falando com aquela dor intensa no coração, sem entender. E dizendo, Senhor, eu estou sucumbindo a essa dor. Os soluços sufocaram o pobre coração, diz o padre que escreve esse livro. De repente, uma voz misteriosa bateu seus ouvidos e disse, aspas, homem de pouca fé, sua mãe está salva. Aí ele levou um sobressalto. Saiba que a oração tem todo o poder comigo. Isso aqui é para nós, hein? Nosso Senhor disse para ele, apareceu e disse, saiba que a oração tem todo o poder comigo. Eu recolhi todas as orações que você dirigiu por sua mãe, todos esses anos, e minha providência as levou em conta em sua última hora, o que a igreja chama a graça da boa morte. Ele não sabia, mas no último momento ela recebeu uma graça e correspondeu a essa graça, levada pela intensidade das orações do filho. Então, quando ela estava morrendo, eu me apresentei a ela e à minha vista ela gritou, meu Senhor e meu Deus. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo apareceu para essa senhora que estava morrendo no último momento e ela disse, meu Senhor e meu Deus. Ela reconheceu nosso Senhor Jesus Cristo como único, como Deus verdadeiro. E com isso ela se converteu e se salvou. No entanto, ela foi para o purgatório. Então veja como continua aqui. E continue, nós vamos daqui a pouquinho já rezar uma curta oração pelas almas do purgatório. Quando ela estava morrendo, me apresentei, etc. Aumente sua coragem. Sua mãe evitou a condenação e suas súplicas fervorosas logo libertarão sua alma da prisão do purgatório. Veja o que nós podemos fazer. Mas eu não sinto, eu não vejo o que minhas orações fazem. Mas isso faz parte do mérito da fé. Porque se nós soubéssemos tudo que a nossa oração faz, muita gente só faria oração por razão interesseira. E por isso é importante que nós nem sempre saibamos exatamente o poder da nossa oração. Por isso que muitas vezes, nosso Senhor nos deixa um período de uma secura. A gente não sabe para que serve a minha oração, minhas boas obras. No entanto, é necessário continuar e perseverar pedindo para isso o auxílio de Nossa Senhora. Veja que Nossa Senhora conduziu esse futuro monge, futuro padre, para que ele se voltasse ao Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora deu forças para ele de maneira que ele fizesse essas orações. Então foi pela intercessão dela que sua mãe foi salva do inferno e depois do purgatório. E é isso que nos deve levar, nos encorajar a continuarmos a rezar e nessa semana, aqueles que puderem, todos os dias desta semana, até o dia 8 de novembro, irem a um cemitério e cumprir, novamente está aqui o link para o vídeo que nós falamos sobre isso, cumprir as 7 condições para conseguir a indulgência plenária para as almas do purgatório. E agora eu vou passar aqui para colocar aqui a oração e rezamos juntos a oração pelas almas do purgatório, uma oração curta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, Senhor nosso, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, tende piedade das almas do purgatório, por cujo bem vós vos dignastes assumir nossa natureza humana e sofrer a morte mais dolorosa. Tende piedade de seus anseios ardentes de vos ver, tende piedade de suas lágrimas de arrependimento, e em virtude de vossa paixão, perdoai-lhes as penas incorridas por suas ofensas. Ó Dulcíssimo Jesus, que vosso sangue desça sobre estas queridas almas, que isso encurte seu tempo de expiação e que logo elas sejam chamadas a vós na eterna felicidade. Amém. Então, esta é a oração, e se Deus quiser, continuamos amanhã com mais reflexões a respeito das almas do purgatório.